Boa noite, amantes do escuro. Hoje vou lhes contar um relato sobre dois irmãos, Roberto e Ricardo. Isso aconteceu em um povoado vizinho à zona rural. Roberto e Ricardo eram dois irmãos. Ricardo era o mais velho. Os dois haviam herdado um pedaço de terra, sem muito luxo ou muitas condições. A terra não era tão fértil, mas brotava o que podia. Ricardo era o mais velho e tinha perdido sua mãe no parto de seu irmão mais novo, Roberto. Seu pai havia falecido pouco depois, conforme a vida dura no campo e a idade que já se encontrava avançada. Então Roberto e Ricardo se criaram sós. Com o passar do tempo, eles foram criando, digamos, mais uma característica própria de cada um que não compatibilizava com o outro. Ricardo era mais caseiro, cuidava mais do campo, da casa. Já Roberto, por ser o mais novo, tinha se iludido fácil com a vida da cidade mais agitada, em um povoado vizinho que se encontrava bem mais popularizado do que o rancho deles. Passaram-se os anos e Roberto sempre gostou de ir a festas, lugares, chegava à noite em casa, passava da hora e Ricardo nunca reclamava. Afinal, o seu único foco era a terra que seus pais tinham deixado. Chegou uma determinada noite, em uma noite de festas, popularmente festas juninas, em que Roberto, como sempre, saiu para farrar e não tinha hora para chegar. Ricardo, como sempre, terminava as coisas cedo, trancava as portas e ia dormir. Mas nessa noite, algo diferente aconteceu. Algo que ficaria na mente de Ricardo para o resto de sua vida, tão provado que passaria de neto para bisnetos essa história, que foi justamente o caso de um relato passado para a gente por um tataraneto de Ricardo. Fala-se a lenda e o relato do tataraneto que Roberto chegou tarde da noite como esperado, mas dessa vez diferente. Ao ouvir as batidas na porta, Ricardo levantou, já sabendo que era o irmão, afinal só moravam os dois, naquela casa antiga, feita de taipa, aquela casa velha. Os cachorros não latiam, já estavam acostumados com Roberto. Ao abrir a porta, Ricardo estranhou, pois o irmão praticamente desmaiou em seus braços. Então Ricardo se assustou. Pensou rapidamente que poderia ter havido alguma discussão ou briga na festa e que seu irmão havia sido ferido nesse combate, nessa luta. Mas, para a surpresa de Ricardo, seu irmão estava em perfeito estado físico, não havia marcas, nem ferimentos, nem sangramento. Mas ele reclamava muito de fortes dores no estômago, talvez algo que tivesse bebido ou comido. Ricardo, mais depressa, deitou seu irmão na cama e foi fazer um chá, o que é popularmente natural em quem mora no campo, afinal é distante de farmácias e a única medicina se encontra nas plantações. Só que o tempo que levou para Ricardo pôr a água para ferver em um fogo de lenha e preparar as plantas medicinais, ao preparar o chá e levar para o irmão que se encontrava na cama, Ricardo se deparou com um corpo frio e sem vida. Roberto havia morrido e partido ali mesmo, na cama, que um dia fora de seus pais. A única cama que dividia com seu irmão todos esses anos. Agora ali, onde outrora havia o corpo de uma senhora e de um homem idoso, agora o corpo de um rapaz, seu filho. Ricardo, então, como de costume, abriu um baú velho antigo de família. Pessoas antigas sempre deixavam reservado um lençol branco ou uma roupa que simbolizaria
as vestes de um defunto, quando parte dessa vida para outra. E já estava separado uma calça social branca e uma camisa branca junto com um lençol. Pelo fato de serem tão pobres e humildes, havia apenas uma roupa para quem dos dois fosse primeiro. E quem ficasse, futuramente, é claro, com o trabalho, compraria outro, pois não era tão barato. Então Ricardo banhou seu irmão com as águas correntes que passavam no rio atrás da casa, perfumou seu corpo, vestiu e o pôs para repousar em um banco de esteira que ficava no alpendre da casa. Um banco de esteira, para quem mora no campo, em determinados lugares, é conhecido como um banco extremamente comprido. Banco comprido esse que pode sentar-se em fila 6 ou 7 pessoas, um ao lado da outra. E como uma casa antiga, esse banco tinha por natureza uma existência tradicional. Ricardo apoiou o corpo de seu irmão Roberto em tal banco. O colocou no centro da sala e saiu aquela mesma noite, na madrugada, para informar os vizinhos que não moravam tão perto, que seu irmão havia falecido e que fizessem uma reza, uma sentinela, como era conhecido naquela época. E alguns lugares ainda hoje são lugares esquecidos pela modernidade. Ao dar o recado e avisar que seu irmão havia morrido, Ricardo voltou para casa. Passou na casa de seu patrão, que era um fazendeiro que há muitos anos trabalhava para ele como vaqueiro, e também informou. E o fazendeiro avisou que logo estaria lá com a família para velar o corpo de Roberto. Então Ricardo, ao chegar em sua casa, tirou a chave do bolso e, ao abrir a janela, para sua surpresa, sua mão foi tocada por outra. Mão essa que saía de dentro da casa onde havia o corpo de Roberto. Era impossível, pois o corpo se encontrava sem vida. Então, de quem era aquela mão que pressionou a mão de Roberto? De Ricardo, ao abrir a janela. A mão pegou em seu pulso e a prendeu. E quando o vento soprou a janela para abrir mais, no clarão da lua cheia e nas velas que se encontravam dentro da sala, ele viu a face de seu irmão, completamente pálida, séria e com olhos frios. Um arrepio subiu-lhe a espinha até o pescoço, suas pernas tremeram e a sua língua enrolou. Não tinha mais ação. Enquanto aquele suposto cadáver sem vida estava em pé, ainda com um lençol cobrindo parte de seu rosto e as mesmas vestes brancas que Ricardo havia vestido nele. Ao segurar a mão do irmão, ele ouviu uma voz dentro da cabeça. Ricardo ouviu uma voz na cabeça, mas não era dúvidas, era a voz do irmão que estava em pé segurando seu braço. Irmão que havia falecido há pouco tempo. Apesar de não abrir a boca, o corpo falava com olhos frios, encarando frente a frente Ricardo, e a voz que ecoava na cabeça dizia: "Você vem comigo. Isso é culpa sua. Isso é para que você aprenda, para quando alguém estiver trilhando um caminho errado, mesmo que não possa ajudar você, ao menos aconselhe, porque isso conta do outro lado." Por incrível que pareça, Ricardo tirou forças de um, digamos, desespero sobrenatural, se livrou das mãos do irmão e começou a correr, mas ele podia ouvir que o irmão saltou pela porta. As casas no campo geralmente têm uma madeira só dividida ao meio, que faz a porta de baixo e a janela de cima, logo na primeira porta da casa. Ricardo ouviu, pôs coragem de olhar para trás, não tinha, mas ele ouviu quando um som parecido com um salto havia pulado a porta da casa quando ele correu. E se ouviu passos
se aproximando dele rápido também, dando certeza que era o irmão, ou o corpo sem vida, com alguma coisa dentro que não era mais seu irmão, e que estava ali para buscá-lo, para levá-lo, sabe lá para onde. Ele, em total desespero, correu, rezava, orações do povo do campo tradicional, chamava por todos aqueles que ele jurava que iria protegê-lo, que iria guardá-lo. Então, por um milagre, rapidamente ele viu a fazenda que trabalhava e lembrou de que sua avó falava antes, que os animais são abençoados e qualquer tipo de assombração ou entidade maligna que estiver atrás de você, se você entrar dentro de um curral ou fazenda onde exista animais ali, você estará salvo. Foi o que Ricardo fez. Não pensou duas vezes e transpassou por entre as brechas da cerca do curral. Caindo do outro lado, claro que machucado, alguns ferimentos, mas nada grave. Ao entrar dentro do curral, os animais que ali se encontravam se assustaram, pois sentiram a presença maligna. O touro da fazenda, o maior que tinha, levantou, encarou de fato a assombração, começou a esfregar seus chifres no chão e a mugir muito alto. Tão alto que não parecia o mugido de um touro normal, acordando assim os donos, que era o patrão de Ricardo e seus parentes. Ao sair para fora, como é de tradição, o fazendeiro, ouvindo algo estranho na boca da noite, saiu com sua arma e perguntou o que estava vendo, quem estava ali. Ricardo respondeu. O patrão reconheceu a voz de seu vaqueiro e, ao se espantar com como ele estava completamente pálido, suado e sujo entre os animais, ele perguntou o que estava acontecendo. Ricardo então relatou em detalhes e disse que o irmão estava no pé da porteira, esperando ele sair. O mesmo irmão morto, o mesmo irmão que foi velado, o mesmo irmão que estava deitado na sala sem vida. E o touro estava reagindo à presença maligna, protegendo as vacas e o seu próprio território. Segundo crenças antigas, os animais brancos têm uma certa pureza de luz e sentem ao longe qualquer tipo de manifestação maligna ou sobrenatural. O patrão, ao correr para a porteira, de fato, não constatou ninguém. Não havia mais ninguém ali. Mas algo que Ricardo tinha falado foi provado, pois havia pegadas ao redor da porteira, pegadas descalças. Ricardo estava calçado e as pegadas estavam descalças, com marcas de dedos e tudo. E por incrível que pareça, quando o Ricardo convenceu seu patrão a levá-lo até a porta da casa dele, no meio do caminho encontraram um lençol branco jogado, o mesmo lençol usado para cobrir o corpo de Roberto. Ao entrarem na casa, de fato, viram as portas abertas. Viram um banco de esteira virado, as velas espalhadas pelo chão e o quarto completamente bagunçado, mas o corpo de Roberto não se encontrava. Nunca mais foi encontrado, não se acharam. Apesar de ser um corpo sem vida, um corpo que estava sendo velado, sumiu. Madrugada dentro. Ricardo passou um bom tempo morando com seus patrões, depois do que aconteceu. A casa foi vendida com o terreno, claro que a história foi abafada, para evitar, assim, que houvesse um desconcerto, quem sabe alguém não quisesse comprar ou não se interessasse pelo terreno. Mas os patrões e o próprio Ricardo sabiam exatamente o que tinha acontecido. As provas estavam ali. Ricardo casou, teve uma família, teve filhos, os netos, bisnetos e tataranetos. Um desses tataranetos foi que passou esse relato.
e como é de dever e respeito total àqueles que assistem esse canal, cada relato é contado com o máximo detalhes possíveis e com respeito total a quem mandou. Se essa história é real ou não, eu acredito, mas cada um sabe exatamente o limite de sua fé. E por mais que acreditem, eu sei que vocês testemunharam algo que a fé não pôde explicar. Onde anda Roberto? Boa noite, amantes do escuro.